Bom, é um assunto muito amplo, né, Michele? Então, falar sobre cutting é uma coisa que a gente pode ir por vários caminhos diferentes, né? Mas, de fato, é um tema extremamente atual. Atual no sentido não só que a gente está conversando sobre isso, como também a gente vem observando desde 2010, 2012, tem várias pesquisas, inclusive estatísticas, especialmente nos Estados Unidos, porque não é uma coisa, um fenômeno só aqui no Brasil, é um fenômeno que a gente está observando no mundo todo. Então, a partir mais ou menos de 2010, 2012, a gente viu um aumento drástico no número de casos de cutting, né, no mundo todo. E a gente se pergunta por que que isso vem acontecendo. Então, a gente pode pensar tanto num contexto da sociedade que a gente está vivendo e também a gente pensar em termos de adolescência, porque normalmente esses casos, a maioria deles, eles têm início na adolescência. E raramente você vai ver um caso começar a acontecer. Raramente não pode acontecer, mas é muito mais frequente que se dê os primeiros casos na adolescência. Então, a gente pode pensar em várias coisas. Por que que será que a gente está vendo isso? Eu acho que é um questionamento que todo mundo que trabalha com adolescente, com criança, está se fazendo, né? Porque é uma coisa muito marcante você ver um paciente que se corta, né? Mas eu me lembro que lá atrás, quando a gente via um caso desse, era uma situação assim, muito extraordinária. A gente ficava muito com a gente como psicanalista, né? A gente ficava muito impactado, os pediatras também, né? Hoje em dia é uma coisa que já não me surpreende mais, né? Isso me chama a atenção, né? Nos colégios também a gente vê as pessoas comentando. E por que que será que isso está acontecendo? E a gente pode levantar algumas hipóteses. Tem uma questão do mundo, o mundo do momento que a gente está vivendo, né? Assim, o advento talvez mais importante seja a chegada da internet, né? Porque a gente vê de uma forma bem marcante esses jovens, né? Também tem algumas pesquisas que mostram isso, que justamente a gente observou um maior número de casos de cutting no momento em que os jovens, que foi mais ou menos 2010, 2012, que é quando esses jovens começaram a ter acesso à internet exatamente na época do Fundamental 2, ou seja, de 12, 13 anos mais ou menos, essas adolescentes estavam tendo acesso plenamente à internet. Então, a gente, de alguma forma, a gente não tem como garantir isso, mas a gente pode fazer algum tipo de associação entre a entrada da... Estabelecer uma relação, né, entre esse uso das redes, da internet e o aumento desses sintomas. Exatamente. Então, para a gente tentar entender isso, a gente precisa pensar um pouco como é que é a adolescência, né? O que que se passa na adolescência? Como é que a gente pode correlacionar uma coisa com a outra, né? A adolescência é uma fase de uma transformação intensíssima. Eu acho que a fase de maior transformação porque o ser humano passa é durante a adolescência, né? Se você fica sem ver um adolescente durante 6 meses, que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Eu fiquei fora do consultório durante um tempo, então eu fiquei mais ou menos 6 meses sem ver alguns pacientes adolescentes. Você leva um susto quando eles voltam, porque eles estão completamente diferentes. Eles cresceram, a voz mudou, o jeito de falar mudou, o corpo foi diferente. Então a gente vê uma mudança muito grande num período muito curto, que é completamente diferente do adulto. Se você fica sem ver um adulto 2 anos, as mudanças são muito pequenas, de repente uma ruga a mais, mas assim, mas a mudança é muito pequena. O adolescente é uma transformação enorme. Então, a gente de fora que vê isso leva um susto, imagina a pessoa que está vivendo isso por dentro, na mente dela, no corpo dela. E a adolescência também é uma fase em que o adolescente deixa de ver o adulto como ele via antes. Os pais da infância são pais muito idealizados, são pais que oferecem muita segurança pela confiança que a criança deposita nos pais. Quando eles vão entrando na adolescência, eles começam a questionar esses pais. Isso acontece, faz com quê? Faz com que pais não ofereçam mais um tipo de suporte que eles podiam oferecer antes. Não porque os pais não tentem, eles tentam, eles estão em volta, eles estão ali presentes. Só que o adolescente não quer. E aí o grupo ganha uma importância enorme. Para o adolescente, o grupo tem uma importância assim, gigantesca. E aí qual é a correlação das mídias, né? Porque a rede social é um ambiente enorme para convívio, para se falar, para se postar, e os adolescentes usam isso de uma forma intensíssima. Então a gente pensa, são esses jovens que começaram a ter a internet de uma forma muito grande, né? Totalmente diferente de jovens de 10 anos antes, e aí a gente vê a correlação. Esses jovens, então, no momento que eles começam a ter a internet tão livremente, tão difundida, a gente começa a ver um número do aumento do número de cutting. Por que que será, né? A gente pode pensar que o adolescente, de alguma forma, está precisando usar o corpo de uma forma muito intensa, porque ele não pode pensar na mente.